Duas galáxias avançam uma em direção à outra. Não há explosão, nem estrondo, mas o universo muda para sempre. Este audiolivro te convida a descobrir a beleza violenta das colisões galácticas, encontros colossais onde bilhões de estrelas, gás e poeira se entrelaçam como em uma coreografia guiada pela gravidade. Longe de ser um caos sem sentido, essas fusões dão origem a novas estrelas, deformam o espaço e revelam os fios ocultos da matéria escura. O que acontece quando duas galáxias se fundem em uma só? E que destino espera a Via Láctea neste jogo cósmico de encontros inevitáveis? As galáxias são como comunidades estelares, cada uma com sua própria personalidade e características únicas. Existem galáxias espirais, que lembram um redemoinho de luzes brilhantes, e galáxias elípticas, que parecem mais tranquilas e homogêneas, como uma vasta nuvem de poeira estelar. Além disso, estão as galáxias irregulares, que desafiam qualquer classificação e parecem ser uma mistura caótica de estrelas jovens e velhas. Essa diversidade é o que torna o estudo das galáxias tão intrigante e relevante na astronomia. Agora, o que acontece quando essas comunidades cósmicas se encontram? A resposta a essa pergunta é um dos fenômenos mais emocionantes do universo: as colisões galácticas. Imagine duas cidades que, em vez de crescer de maneira isolada, decidem se unir em um abraço cósmico. Que mudanças ocorrem na estrutura, na cultura e na vida dessas cidades? De maneira similar, quando as galáxias colidem, elas experimentam uma transformação radical que pode dar origem a novas estrelas e sistemas planetários. Essas colisões não são eventos raros, de fato, são bastante comuns no vasto espaço. Ao longo de bilhões de anos, as galáxias têm se aproximado e se afastado umas das outras como bailarinas em um palco cósmico. Cada encontro traz consigo a oportunidade de criar algo novo, mas também pode gerar caos. O que aconteceria se duas grandes galáxias colidissem? As forças gravitacionais em jogo são colossais, e o resultado pode ser deslumbrante. Uma das perguntas mais intrigantes que podemos nos fazer é: o que acontece com as estrelas que estão no caminho dessas colisões? Ao contrário do que poderíamos pensar, as estrelas raramente colidem entre si devido às enormes distâncias que as separam. No entanto, os efeitos da colisão podem ser devastadores para o meio interestelar, o espaço que existe entre as estrelas, onde se encontra o gás e a poeira que formam novas estrelas. Quando as galáxias se fundem, também ocorre uma espécie de renascimento estelar. As nuvens de gás se comprimem sob a influência da gravidade, dando origem a novas estrelas que nascem em um espetáculo de luz e cor. Isso faz com que as colisões galácticas sejam um motor de evolução cósmica. Um processo que não apenas transforma as galáxias, mas também o próprio tecido do universo. Claro, nem todas as fusões galácticas são iguais. Algumas são mais violentas, enquanto outras podem ser mais suaves, como um abraço entre velhos amigos. A natureza da colisão depende de muitos fatores, como o tamanho e a forma das galáxias envolvidas. E aqui é onde entra em cena um conceito fascinante: a matéria escura. Uma forma de matéria que não podemos ver, mas que exerce uma influência gravitacional significativa na estrutura do universo. Esse fenômeno nos leva a refletir sobre o destino da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Você sabia que ela está a caminho de colidir com a galáxia de Andrômeda? Essa fusão não ocorrerá em um futuro próximo, mas o fato de estarmos na mesma dança cósmica que outra galáxia levanta perguntas intrigantes sobre como nosso céu e nosso lugar no universo mudarão. Os cientistas têm estudado esses fenômenos durante décadas, utilizando simulações por computador para prever o comportamento das galáxias durante as colisões. Essas simulações são como um laboratório virtual, onde podem observar o que acontece sem ter que esperar bilhões de anos para ver os resultados. Cada modelo fornece uma nova perspectiva sobre como as galáxias se entrelaçam e evoluem. À medida que aprofundamos o estudo das galáxias e suas interações, também começamos a ver como essas colisões podem impactar nosso próprio planeta. Embora estejamos a milhões de anos-luz de distância dos eventos galácticos, a história do nosso universo está entrelaçada com a dessas enormes estruturas. No final, todos somos parte deste vasto cosmos. E cada colisão, cada fusão, nos lembra o quão interconectados estamos. A beleza das galáxias e sua dinâmica nos leva a explorar não apenas a ciência, mas também a cultura e a mitologia que surgiram ao longo da história. As galáxias têm sido fonte de inspiração para inúmeros mitos, obras de arte e literatura. O que faz com que um fenômeno tão distante e abstrato ressoe tanto em nossa imaginação?
Em conclusão, as galáxias e suas colisões nos ensinam sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. Cada encontro entre essas imensas estruturas estelares é um lembrete de que o cosmos está em constante mudança, cheio de beleza e caos. À medida que continuamos explorando e estudando, nos aproximamos um pouco mais de entender os mistérios que nos cercam. Então, mantenha o olhar no céu, porque você nunca sabe quais maravilhas cósmicas estão ocorrendo neste vasto espaço que chamamos de lar. As galáxias são vastos universos em si mesmas, compostas de estrelas, gás, poeira e matéria escura que flutuam no espaço. Mas o que é exatamente uma galáxia? Em sua forma mais básica, pode-se pensar em uma galáxia como uma enorme comunidade de estrelas e outros componentes cósmicos que se mantêm unidos pela gravidade. Mas nem todas as galáxias são iguais. Existem diferentes tipos, cada uma com suas características únicas. As galáxias espirais, por exemplo, assemelham-se a um disco com braços que se enrolam para fora, como se fossem os tentáculos de um polvo. Em contrapartida, as galáxias elípticas têm uma forma mais arredondada, parecida com uma esfera ou um ovo. Por fim, as galáxias irregulares não têm uma forma definida, como se fossem brinquedos desfeitos em um quarto bagunçado. Cada tipo de galáxia tem sua própria forma de brilhar, e essa diversidade é parte do que torna o universo tão fascinante. Mas do que são compostas essas maravilhas do cosmos? As galáxias são formadas principalmente por estrelas, que são esferas de gás quente que brilham com luz própria. No entanto, também estão cheias de gás e poeira que não são visíveis a olho nu, mas que são cruciais para a formação de novas estrelas. Além disso, há um componente misterioso conhecido como matéria escura, que não emite luz nem energia, mas que tem um efeito gravitacional significativo na forma como as galáxias se comportam e se agrupam entre si. A classificação das galáxias não é apenas uma curiosidade, mas também é fundamental para entender como se formaram e evoluíram ao longo do tempo. Desde o Big Bang, as galáxias passaram por um processo de crescimento e mudança. E essas categorias nos ajudam a estudar e compreender sua história. Ao observar as diferentes formas que assumem, podemos inferir aspectos de seu passado e sua futura evolução. Então, como se formaram as galáxias em primeiro lugar? Nos primeiros momentos do universo, tudo era caos e energia. Com o tempo, a gravidade começou a agir sobre a matéria, atraindo pequenas partículas em direção a algumas maiores. Com o passar de milhões de anos, essas acumulações de matéria esfriaram e se agruparam, formando as primeiras galáxias. Imagine um grande redemoinho de areia no deserto. À medida que o vento sopra, a areia se agrupa em montículos, formando formas únicas. Esse processo de agrupamento é semelhante a como as galáxias se formaram ao longo da história do universo. As galáxias não são ilhas solitárias no vasto oceano cósmico. Em vez disso, fazem parte de um tecido dinâmico, onde a gravidade desempenha um papel essencial. As forças gravitacionais que atuam sobre as galáxias são como uma dança cósmica. Cada estrela, planeta e nuvem de gás se move em resposta às forças que as cercam. Esse movimento nem sempre é previsível e pode levar a interações interessantes entre galáxias. Por exemplo, quando duas galáxias se aproximam, começam a influenciar-se mutuamente. Essa interação pode resultar em um espetáculo impressionante, onde as estrelas são arrastadas e reconfiguradas como se estivessem em uma dança cósmica. A gravidade não apenas mantém unidas as galáxias, mas também as empurra e puxa, criando um ambiente em constante mudança. Existem muitas galáxias em nosso universo e algumas delas estão destinadas a colidir. Mas o que significa realmente uma colisão galáctica? Quando duas galáxias se encontram, não é como uma batida de carros em uma estrada. No espaço, as estrelas dentro das galáxias estão tão distantes umas das outras que raramente colidem diretamente. No entanto, as forças gravitacionais que atuam sobre elas podem causar mudanças drásticas em suas formas e estruturas. À medida que essas galáxias se aproximam, o gás e a poeira que contêm podem começar a interagir, o que muitas vezes provoca um surto de formação estelar. É como se, no meio da colisão, fogos de artifício cósmicos se acendessem, criando novas estrelas em um espetáculo visual de luz e energia. Esse processo de criação de novas estrelas é um dos resultados mais fascinantes das colisões galácticas e mostra como o caos pode dar origem à beleza no universo. Cada tipo de galáxia tem seu próprio caminho de evolução, e sua interação em colisões pode moldar seu futuro. As galáxias espirais, por exemplo, podem se transformar em elípticas após uma colisão, enquanto as irregulares podem adquirir novas formas.
Esse processo de transformação é um lembrete de que o universo está em um estado de constante mudança. No entanto, não podemos esquecer a importância da matéria escura em todo esse processo. Embora seja invisível e não possamos detectá-la diretamente, sua influência é fundamental. A matéria escura atua como um esqueleto que sustenta as galáxias e permite que interajam. Sem essa substância misteriosa, as galáxias não teriam a estrutura que observamos hoje. É como se a matéria escura fosse a cola que mantém unidas todas as peças do quebra-cabeça galáctico. Assim, ao olhar para o céu, não vemos apenas estrelas, mas também a história da formação e evolução das galáxias. Cada uma delas conta uma história única, cheia de mudanças, colisões e transformações. E à medida que continuamos explorando o universo, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas como se formaram as galáxias, mas também nosso próprio lugar neste vasto cosmos. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As galáxias são estruturas fascinantes que moldam nosso universo. Mas você já se perguntou como se formam essas vastas coleções de estrelas, gás e poeira? Para entender isso, é necessário retroceder no tempo, ao momento em que tudo começou a tomar forma no universo primitivo. Nesses instantes, logo após o Big Bang, a matéria estava distribuída de maneira bastante uniforme, como um batido de frutas antes de ser bem misturado. Mas a gravidade, essa poderosa força que mantém os planetas em órbita, começou a fazer sua mágica. Imagine que você tem um saco de bolinhas de gude. Se as deixar cair no chão, algumas se agruparão e formarão montes. Assim é como a gravidade começou a atrair pequenas quantidades de matéria. Essas agrupações foram se tornando maiores, como se fossem ímãs que atraem cada vez mais bolinhas de gude. E assim, as primeiras estruturas começaram a se formar, dando origem ao que eventualmente seriam as galáxias. Mas, de onde vem toda essa matéria? No universo inicial, existiam principalmente hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes. À medida que a gravidade agrupava mais e mais desses elementos, começaram a se formar nuvens densas que colapsavam sob seu próprio peso. Esse colapso não apenas dava origem a estrelas, mas também iniciava a criação de galáxias. É como se você estivesse fazendo uma bola de neve. Quanto mais a enrola na neve, maior ela se torna. Com o tempo, essas nuvens de gás começaram a girar. Assim como um patinador artístico que gira mais rápido ao aproximar os braços do corpo, a rotação dessas nuvens se acelerou à medida que se contraíam. Essa rotação deu origem a discos giratórios que são característicos de muitas galáxias espirais. Mas nem todas as galáxias são iguais. Algumas se formaram de maneira diferente, criando formas elípticas ou irregulares. À medida que as galáxias cresciam, tornavam-se mais complexas. Desenvolviam-se aglomerados de estrelas, regiões de formação estelar e muitas vezes eram acompanhadas de matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos ver, mas que desempenha um papel fundamental na estrutura do universo. A matéria escura atua como uma estrutura de suporte, ajudando a manter unidas as galáxias e a guiar sua formação. A matéria escura é um pouco como aquele amigo que sempre está ao fundo das fotos. Invisível e sem ser o centro das atenções, mas que é essencial para que a imagem faça sentido. Sem ela, as galáxias não teriam gravidade suficiente para se manterem coesas e desmoronariam como um castelo de areia sob a chuva. Um aspecto intrigante da formação de galáxias é que, muitas vezes, o processo não ocorre de maneira isolada. As galáxias podem influenciar umas às outras, fundindo-se ou interagindo através de suas forças gravitacionais. Essa dança cósmica tem sido uma parte crucial de como se formaram as galáxias que vemos hoje. A história das galáxias é, portanto, um relato de crescimento, interação e mudança. À medida que essas estruturas se formavam, também se formavam os aglomerados de galáxias, criando redes enormes que podemos observar no universo atual. Algumas galáxias se desenvolveram sozinhas, enquanto outras se uniram em grupos, formando comunidades cósmicas. Mas e quanto ao seu futuro? À medida que as galáxias continuam a evoluir, o processo de colisão e fusão continua a ser uma parte essencial de sua história. A maneira como as galáxias se formam e mudam ao longo do tempo é um ciclo interminável, onde cada colisão e cada fusão dá origem a novas estrelas, planetas e, potencialmente, a novas formas de vida. A formação de galáxias é um lembrete de que o universo é dinâmico e está em constante mudança.
Desde aqueles humildes começos até as majestosas estruturas que podemos observar hoje, a história das galáxias é uma história de maravilha e assombro. Cada galáxia é um capítulo em um livro cósmico que continua a ser escrito. E cada estrela que nasce é uma nova página que se adiciona a essa narrativa. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz que vê é parte de uma galáxia, uma história de formação, colisão e interação que remonta aos primórdios do universo. As galáxias não são apenas coleções de estrelas, são monumentos à criação, testemunhas da história cósmica e portadoras dos segredos do vasto universo que nos rodeia. O que faz com que as galáxias se movam como fazem? Há uma dança cósmica que orquestra seu movimento no vasto universo? Para entender a dinâmica galáctica, é fundamental pensar na gravidade como o diretor dessa sinfonia. A gravidade, essa força invisível que nos mantém grudados à Terra, também atua em escalas muito maiores, conectando as galáxias em uma rede cósmica. Quando observamos o céu noturno, o que vemos são estrelas e algumas galáxias. Mas por trás dessa beleza se escondem forças gravitacionais complexas. Assim como os planetas giram em torno do Sol, as galáxias também têm seus próprios movimentos, influenciados pela gravidade de outras galáxias e pela matéria escura que não podemos ver, mas que compõe uma parte significativa do universo. Não é fascinante pensar que o que não podemos ver pode ser tão influente? A matéria escura atua como um esqueleto no cosmos, sustentando a estrutura das galáxias e permitindo que se mantenham unidas. Embora não possamos vê-la diretamente, sua presença é inferida através de seus efeitos gravitacionais. Imagine que você está em uma festa e, embora não veja todos os convidados, sente a energia da multidão. Assim é como a matéria escura se manifesta no universo, influenciando as galáxias ao seu redor. À medida que as galáxias se movem no espaço, também experimentam interações complexas. Essas interações podem ser sutis, como um toque, ou podem ser violentas, como uma colisão. Como é possível que dois gigantescos conjuntos de estrelas possam se aproximar tanto sem colidir imediatamente? Tudo se resume à velocidade e à gravidade. Enquanto uma galáxia se desloca pelo espaço, sua gravidade atrai outras galáxias, criando uma espécie de jogo de atração. Pense em dois patinadores no gelo que deslizam um em direção ao outro. Se se aproximam em alta velocidade, podem se encontrar em uma pirueta espetacular, mas se aproximam lentamente, talvez apenas se cruzem sem que haja uma colisão significativa. O mesmo acontece com as galáxias. Sua velocidade e a força da gravidade determinam como interagem entre si. Além disso, a dinâmica galáctica não é estática. As galáxias podem mudar de rumo e velocidade devido à influência de outras galáxias próximas. Esse fenômeno é conhecido como perturbações gravitacionais. Quando uma galáxia passa perto de outra, sua gravidade pode distorcer a forma de ambas. É como se estivessem em uma dança cósmica, onde a proximidade de uma galáxia pode fazer com que a outra gire inesperadamente. A interação entre galáxias também pode dar origem a mudanças em sua forma e estrutura. Quando duas galáxias se aproximam, seus braços espirais podem parecer alongados e torcidos, como se estivessem se esticando pela tensão da gravidade. Mas o que acontece quando essas galáxias finalmente se encontram? Aqui é onde a dinâmica se torna ainda mais emocionante. As colisões galácticas não são eventos raros. No vasto universo, é bastante comum que as galáxias se cruzem e se fundam. Essas fusões são momentos de transformação, onde a energia da interação pode dar origem a novas estrelas e sistemas solares. Você imagina que, no caos de uma colisão, surgem novas estrelas brilhantes que dançam no espaço? Os efeitos da dinâmica galáctica se estendem além do visível. Quando as galáxias interagem, o gás e a poeira interestelar são perturbados, o que pode provocar a formação de novas estrelas. Assim, em meio ao caos, dá-se vida a novos mundos. Cada colisão é uma oportunidade para a criação, uma centelha de vida no vasto vazio do cosmos. A dinâmica também desempenha um papel crucial na evolução das galáxias ao longo do tempo. À medida que interagem e se fundem, as galáxias podem mudar sua classificação. Uma galáxia espiral pode se tornar uma elíptica após uma fusão violenta. E essas transformações são parte do ciclo eterno do universo. É como se as galáxias fossem artistas que mudam constantemente seu estilo, adaptando-se às circunstâncias do momento. No contexto da nossa própria Via Láctea,
É surpreendente pensar no papel que a dinâmica galáctica desempenhou em nossa história. A Via Láctea interagiu com outras galáxias ao longo de sua vida, e esses encontros moldaram sua estrutura atual. Cada estrela em nosso céu tem uma história para contar, tecida na rede de interações galácticas. A dinâmica galáctica também nos ajuda a compreender o futuro. A previsão de como as galáxias se comportarão no futuro é essencial para a astronomia. Com cada descoberta, os cientistas podem aprimorar sua compreensão de como as forças gravitacionais moldam nosso universo. Quem sabe que novas maravilhas serão reveladas à medida que exploramos mais a fundo essas interações cósmicas? Em resumo, a dinâmica galáctica é uma dança complexa e fascinante que dá forma ao nosso universo. Desde a atração gravitacional até as colisões espetaculares, cada movimento conta uma história de transformação e criação. À medida que continuamos explorando o cosmos, descobrimos que o universo não é apenas vasto, mas também um lugar onde a interação e a dinâmica são a chave para sua beleza e complexidade. As colisões de galáxias são alguns dos eventos mais espetaculares e enigmáticos do universo. Mas o que significa realmente que duas galáxias colidam? Em termos simples, uma colisão galáctica ocorre quando duas galáxias se aproximam tanto que a gravidade de cada uma começa a atrair a outra. É como se dois grandes ímãs se aproximassem e, em vez de se repelirem, se unissem em um abraço cósmico. Mas com que frequência acontecem essas colisões? O universo é um vasto espaço em constante movimento. As galáxias não são estáticas. De fato, se movem por todo o cosmos a velocidades impressionantes. Algumas delas se aproximam umas das outras e, no final, acabam colidindo. Estima-se que, ao longo de bilhões de anos, ocorrem colisões galácticas em grande escala. Mas por que isso acontece? A resposta está na gravidade. Essa força, onipresente no universo, é a que atrai as galáxias entre si. À medida que se aproximam, a força gravitacional se intensifica e, finalmente, ocorre o encontro. Um aspecto fascinante dessas colisões é que não são simples encontros. Na verdade, são processos complexos que podem levar milhões de anos. Quando duas galáxias se encontram, suas estruturas se deformam. Imagine duas massas de massinha que se pressionam uma contra a outra. À medida que as galáxias colidem, suas estrelas, gás e poeira se misturam. Isso não apenas provoca mudanças na forma e na estrutura das galáxias, mas também pode gerar novas estrelas em seu interior. Como isso é possível? Quando as galáxias colidem, o gás e a poeira que contém se comprimem devido à gravidade. Essa compressão pode dar origem à formação de novas estrelas, como se a colisão fosse uma faísca que acende um fogo de estrelas recém-nascidas. Assim, embora possa parecer caótico e destrutivo, uma colisão galáctica também é um ato de criação, onde o fim de uma galáxia pode significar o nascimento de muitas estrelas e sistemas solares. Agora, o que acontece com as galáxias que colidem? Nem todas as galáxias são iguais. Algumas são grandes e massivas, enquanto outras são pequenas e mais fracas. As interações entre essas galáxias podem variar enormemente. Imagine que uma grande bola de boliche atinge uma bola de tênis. A grande bola, por ser mais pesada, afeta muito mais a bola de tênis. No contexto galáctico, isso significa que as galáxias maiores tendem a dominar o processo de colisão. Esse fenômeno pode resultar na criação de uma galáxia maior do que as duas originais. As fusões galácticas também podem desencadear fenômenos extraordinários. Durante esses encontros, as galáxias podem experimentar surtos de formação estelar, onde nascem milhares de estrelas em um curto período de tempo. Isso é conhecido como uma explosão de estrelas e é um dos resultados mais emocionantes das colisões galácticas. É importante mencionar que nem todas as colisões galácticas resultam em fusões. Algumas galáxias podem simplesmente passar de largo, como dois carros que se cruzam em um cruzamento. No entanto, o universo está repleto de galáxias que se aproximam tanto que finalmente são atraídas umas às outras, e é aí que a verdadeira mágica acontece. Ao longo da história do universo, ocorreram inúmeras colisões galácticas. De fato, acredita-se que a maioria das galáxias que vemos hoje passou por pelo menos uma colisão em sua vida. Isso nos leva a perguntar: o que o futuro reserva para nossa própria galáxia, a Via Láctea? A resposta é fascinante, pois está programada para colidir com a galáxia de Andrômeda em cerca de 4 bilhões de anos. Esse encontro não apenas mudará a aparência de ambas as galáxias, mas também influenciará a formação de novas estrelas e sistemas solares.
Ao falar de colisões galácticas, não podemos esquecer a matéria escura. Essa substância misteriosa, que não emite luz nem energia, desempenha um papel crucial em como as galáxias se comportam no espaço. A matéria escura atua como uma cola que mantém unidas as galáxias durante essas colisões. Sem ela, o universo seria um lugar muito diferente e as galáxias poderiam se desintegrar em vez de se fundirem em um belo espetáculo cósmico. No âmbito da ciência, o estudo das colisões galácticas avançou consideravelmente. Os astrônomos utilizam telescópios e simulações por computador para observar esses eventos e compreender melhor sua dinâmica. Através dessas ferramentas, podemos ver o que acontece no universo, mesmo que esteja a bilhões de anos-luz de distância. Mas, como tudo isso se vê da nossa perspectiva na Terra? Frequentemente, a ideia de colisões galácticas pode parecer distante e abstrata. Mas, na verdade, faz parte da história do cosmos. Essas interações não apenas nos ensinam sobre a evolução das galáxias, mas também nos lembram que o universo está em constante mudança. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense nas galáxias que estão em movimento e na dança cósmica que se desenrola ao nosso redor. As colisões galácticas são um lembrete de que, em meio a todo o caos, também há beleza e renovação. Nesta vasta e enigmática realidade, cada colisão conta uma história única, uma história que está em constante desenvolvimento no grande teatro do universo. O que ocorre quando duas galáxias se encontram no vasto universo? A resposta a essa pergunta nos leva a um mundo de maravilhas e surpresas que transformam radicalmente essas enormes estruturas cósmicas. A colisão de galáxias não é simplesmente um choque, é um evento que desencadeia uma série de mudanças dramáticas, não apenas nas galáxias em si, mas também nas estrelas e planetas que as habitam. Para entender esses efeitos, primeiro devemos nos aprofundar no fascinante processo de como uma colisão galáctica pode dar origem à formação de novas estrelas. Quando duas galáxias colidem, ocorre uma intensa interação gravitacional. Imagine duas nuvens de gás e poeira que, ao se aproximarem, começam a se entrelaçar. Essa dança cósmica provoca um aumento na densidade de gás em certas regiões, criando zonas onde a pressão e a temperatura são suficientes para que se iniciem processos de fusão estelar. Assim é como, em meio ao caos da colisão, nascem novas estrelas. Mas como isso ocorre exatamente? A resposta está no combustível primordial, o hidrogênio. O hidrogênio, o elemento mais abundante no universo, é fundamental para a formação de estrelas. Durante uma colisão galáctica, o gás de ambas as galáxias se comprime, gerando nuvens moleculares densas. Nessas nuvens, as condições se tornam ideais para que o hidrogênio se aglutine e, através da gravidade, forme novas estrelas. Assim, enquanto duas galáxias colidem, um espetáculo celestial se desenrola, onde estrelas jovens e brilhantes surgem das cinzas do caos. No entanto, nem tudo é tão simples. As colisões galácticas podem ser violentas e caóticas. O que acontece com as estrelas que já existiam nessas galáxias? É possível que algumas delas sejam expulsas a velocidades incríveis, lançadas ao espaço intergaláctico, enquanto outras podem ficar presas na nova estrutura resultante. Esse processo, conhecido como interação galáctica, transforma a composição e a forma das galáxias envolvidas. Mas o que isso significa para seus habitantes? As colisões não apenas criam novas estrelas, mas também podem desencadear a formação de sistemas planetários. Quando novas estrelas se formam, é provável que ao seu redor se formem discos de material em rotação, onde eventualmente podem nascer planetas. Assim, em meio ao estrondo da colisão, novos mundos podem estar nascendo, talvez com condições adequadas para abrigar vida. A ideia de que uma colisão galáctica possa dar origem a novos lares no universo é realmente impressionante. No entanto, nem tudo é um mar de rosas. A violência dessas colisões pode levar à destruição de sistemas estelares inteiros. Algumas estrelas podem ser arrastadas para o centro de uma galáxia em fusão, onde a gravidade é imensa e seus destinos se tornam incertos. Imagine ser um sistema estelar preso no meio de uma guerra cósmica, onde as forças gravitacionais desempenham um papel crucial em determinar seu futuro. À medida que as galáxias se fundem, seus núcleos também interagem. Essas áreas densas, onde se concentra a maior parte da massa de uma galáxia, podem experimentar mudanças dramáticas. Em alguns casos,
Os buracos negros supermassivos nos centros de cada galáxia podem começar a dançar um ao redor do outro, criando uma dança cósmica que pode culminar na formação de um buraco negro ainda mais massivo. A forma como o núcleo de uma galáxia se transforma durante uma colisão é um campo fascinante de estudo. Além disso, durante esses encontros podem ser observados fenômenos espetaculares, como a formação de estruturas alongadas e filamentosas de gás e poeira. Essas estruturas, chamadas caudas de maré, são o resultado da gravidade que puxa os materiais nas galáxias. A beleza dessas caudas é um lembrete de que, mesmo no caos, o universo pode criar formas extraordinárias. As galáxias também podem mudar sua forma durante uma colisão. Uma galáxia espiral pode perder seus braços característicos e se tornar uma elíptica, enquanto uma irregular pode adquirir novas formas. Essa mudança na morfologia galáctica é um testemunho do poder das forças gravitacionais em jogo. Você consegue imaginar observar como uma galáxia se transforma diante de seus olhos? É um espetáculo digno de admiração. É fascinante pensar em como os eventos de colisão galáctica ocorrem ao longo de bilhões de anos. A escala de tempo cósmica é tão vasta que o que pode parecer cataclísmico para nós é apenas um capítulo na história de uma galáxia. As galáxias que colidem hoje estiveram em trajetórias de encontro durante éons e sua história remonta às origens do universo. Esse ciclo de criação e destruição é uma parte integral do tecido do cosmos. A colisão de galáxias também nos oferece uma janela para a história do universo. Ao estudar essas colisões, os astrônomos podem aprender mais sobre a formação e evolução das galáxias. Cada colisão é um evento único que nos fornece pistas sobre como o universo se desenvolveu ao longo de sua existência. Assim, cada choque galáctico é, em certo sentido, um relato da história cósmica, uma narrativa escrita nas estrelas. Em resumo, as colisões de galáxias são eventos complexos que envolvem a criação de novas estrelas, a destruição de outras e a transformação das próprias galáxias. Elas nos mostram que no universo, a beleza e o caos muitas vezes andam de mãos dadas. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que, no vasto universo, as galáxias estão constantemente em movimento, colidindo, fundindo-se e dando vida a novas estrelas e mundos. A colisão de galáxias é, sem dúvida, um dos espetáculos mais fascinantes da astronomia e uma prova do poder grandioso e misterioso do cosmos. As galáxias em fusão são como enormes danças cósmicas, um balé de matéria e energia que transforma a paisagem do universo. Mas o que realmente acontece quando duas galáxias se encontram nesse tipo de colisão? Para entender, primeiro devemos imaginar como são essas gigantescas estruturas. As galáxias são comunidades de estrelas, gás e poeira, unidas pela gravidade, e quando se fundem, o resultado é um espetáculo impressionante de caos e criação. Quando duas galáxias se aproximam, começam a se sentir mutuamente atraídas por sua gravidade. É um pouco como dois ímãs que se aproximam. A princípio, tudo parece tranquilo, mas à medida que se aproximam, começam a interagir de maneiras surpreendentes. As estrelas, que parecem estar muito distantes, começam a influenciar umas às outras, e seu movimento se torna mais complexo. Às vezes, as estrelas são empurradas para novas trajetórias, e é possível que algumas sejam até expulsas para o espaço interestelar. Você consegue imaginar ser uma estrela viajando a toda velocidade em direção a um destino desconhecido? Durante esse processo, a matéria dentro das galáxias não se comporta de maneira uniforme. As nuvens de gás e poeira, que são os ingredientes básicos para formar novas estrelas, se comprimem e se aquecem, criando uma espécie de fábrica estelar em meio ao caos. Quando as galáxias colidem, ocorrem ondas de formação estelar. Então, o que acontece nesse momento? Nascem milhares de novas estrelas, brilhando intensamente no vasto espaço. Essas estrelas, em sua maioria, são jovens e ardentes, iluminando o céu de uma maneira que nunca antes foi vista. Mas, e as galáxias em si? À medida que se fundem, sua forma muda drasticamente. As galáxias espirais, com seus braços giratórios, podem perder sua estrutura definida e se transformar em galáxias elípticas, mais compactas e difusas. Essa mudança não é apenas superficial, também afeta a dinâmica interna das galáxias. Os núcleos galácticos podem se fundir, criando um núcleo ainda mais massivo que pode influenciar o movimento das estrelas ao seu redor. Imagine que o coração da galáxia bate mais forte e rápido, atraindo tudo ao seu redor com sua poderosa gravidade.
As fusões galácticas não são eventos raros. No universo, essas colisões ocorrem regularmente. E os astrônomos encontraram evidências de numerosas fusões ao longo da história cósmica. Algumas dessas fusões deram origem a galáxias enormes e brilhantes, enquanto outras criaram galáxias menores e menos luminosas. Então, como sabemos que isso realmente acontece? Graças à tecnologia moderna, os cientistas podem observar esses eventos, mesmo a milhões de anos-luz de distância, utilizando telescópios que capturam diferentes comprimentos de onda de luz. Um fenômeno interessante que ocorre durante as fusões galácticas é a aparição de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Quando os núcleos das galáxias se fundem, esses buracos negros também podem se unir, criando um buraco negro ainda mais massivo. Você consegue imaginar a força gravitacional de um buraco negro assim? É tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Isso pode ter um impacto profundo na evolução da galáxia resultante. À medida que a fusão avança, as galáxias podem experimentar episódios de atividade intensa em seus núcleos. Isso se traduz na emissão de grandes quantidades de radiação, criando o que é conhecido como núcleos galácticos ativos. Esses núcleos podem brilhar mais intensamente do que toda a galáxia combinada e se tornam faróis cósmicos que os astrônomos podem estudar para entender melhor a física por trás desses fenômenos. As fusões galácticas também têm um impacto no meio interestelar. A interação das galáxias pode desencadear ondas de choque que comprimem nuvens de gás e poeira, o que, por sua vez, pode levar à formação de novas estrelas e sistemas planetários. É como se uma explosão de energia desse vida a novas estrelas que, no futuro, poderiam abrigar planetas e, potencialmente, vida. Quem sabe quantas civilizações poderiam estar se formando nesses novos mundos? Enquanto isso, é importante lembrar que as fusões galácticas não são eventos que ocorrem da noite para o dia. Podem levar bilhões de anos para se completar, e o resultado final é uma galáxia que, embora diferente, continua sendo parte do tecido do universo. À medida que essas galáxias evoluem, seu entorno também muda. As interações gravitacionais continuam e o ciclo de formação e destruição de estrelas nunca para. Em resumo, as fusões galácticas são uma parte crucial da evolução do universo. São eventos que não apenas mudam o destino das galáxias envolvidas, mas também impactam o meio interestelar e podem dar origem a novas estrelas e sistemas planetários. Nesta dança cósmica, cada movimento é significativo e cada colisão conta uma história de transformação e renovação. A beleza do universo reside nessa constante mudança, onde o caos e a criação se entrelaçam em um espetáculo que desafia a imaginação. Quem pode dizer quais maravilhas nos aguardam no futuro nesta imensa e misteriosa dança cósmica? Qual é o destino da nossa galáxia, a Via Láctea? À medida que o tempo avança, aproxima-se um encontro espetacular com a galáxia de Andrômeda. Este evento cósmico, que pode parecer tirado de um filme de ficção científica, é na verdade um fenômeno natural que ocorrerá em cerca de 4 bilhões de anos. Mas o que essa colisão realmente significa para nós e para nossas galáxias? Ao pensar em uma colisão galáctica, muitos poderiam imaginar um choque violento, como 2 carros no meio de uma estrada. No entanto, no vasto espaço, as coisas são um pouco diferentes. As galáxias são compostas principalmente de espaço vazio. Assim, embora a Via Láctea e Andrômeda estejam em rota de colisão, a verdadeira pergunta é: o que acontecerá com as estrelas e os sistemas solares que estão em seu interior? Primeiro, é importante entender que as estrelas nessas galáxias estão muito distantes umas das outras. Quando essas duas gigantescas estruturas de gás, poeira e estrelas se encontrarem, a maioria das estrelas continuará seu caminho sem quase notar. Então, como é possível que duas galáxias colidam e não se destruam completamente? A resposta está na gravidade, que atua como um ímã cósmico, atraindo as galáxias entre si e moldando seu destino. À medida que se aproximam, as forças gravitacionais começarão a desempenhar um papel crucial. Imagine 2 ímãs se aproximando. Suas extremidades opostas se atraem fortemente, enquanto suas extremidades semelhantes se repelem. Algo semelhante acontece com as galáxias. A gravidade não apenas as atrai, mas também distorce suas formas, criando espetaculares caudas de estrelas e gás em um processo que pode levar bilhões de anos. E quanto à matéria escura nesse cenário? A matéria escura, que compõe uma grande parte da massa do universo, não pode ser vista diretamente, mas sua presença é fundamental na interação entre galáxias.
Ela atua como uma estrutura invisível que ajuda a sustentar a estrutura das galáxias. Sem ela, as galáxias não poderiam formar colisões tão complexas e fascinantes. Não é intrigante como algo que não podemos ver tem um papel tão importante em nossa existência? Durante a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda, não apenas ocorrerá uma fusão de galáxias, mas também é provável que novas estrelas se formem. O gás e a poeira que se comprimem durante o encontro podem dar origem à criação de novas estrelas, iluminando o céu de formas que jamais imaginamos. Esse processo é um ciclo natural de nascimento e morte no universo. Imagine uma grande dança cósmica, onde as estrelas giram e se entrelaçam, criando novas constelações no processo. Mas o que acontecerá com o nosso sistema solar? É provável que sua localização mude. Mas as chances de a Terra colidir com outra estrela são muito baixas. Assim, embora a paisagem galáctica se transforme, é possível que nossa vida como a conhecemos não seja tão afetada. Nesse contexto, a Via Láctea e Andrômeda se unirão em um abraço cósmico que pode durar milhões de anos, resultando em uma nova galáxia, às vezes chamada de Milkdromeda. Este novo lar galáctico pode ter uma forma elíptica. Diferente da espiral que conhecemos hoje, imaginar o futuro do universo é como olhar para um horizonte cheio de possibilidades infinitas. À medida que esses eventos se desenrolam, os astrônomos de nosso tempo estão em uma corrida para entender melhor como funcionam essas colisões. A observação de galáxias em diferentes estágios de colisão nos oferece pistas sobre o que acontecerá com a Via Láctea e Andrômeda. Os telescópios modernos são como máquinas do tempo, permitindo-nos olhar para trás na história do universo e ver como essas interações moldaram o cosmos. O choque galáctico entre a Via Láctea e Andrômeda é apenas um dos muitos no vasto universo. Cada galáxia tem sua própria história e suas próprias interações. Ao longo da história cósmica, as fusões galácticas foram responsáveis pela criação de muitas das estruturas que vemos hoje. A beleza do universo reside em sua constante evolução e nas mudanças que ocorrem ao longo de éons. Finalmente, é fascinante pensar em como esses gigantescos encontros galácticos não apenas afetam as estrelas e as galáxias, mas também influenciam a vida na Terra em um nível mais abstrato. A matéria que forma nosso mundo e nossas vidas provém de estrelas que viveram e morreram em colisões passadas. Assim, em certo sentido, todos somos parte dessa dança cósmica. Ao refletir sobre o futuro da Via Láctea e Andrômeda, é fácil ficar preso na maravilha do desconhecido. No vasto teatro do universo, cada colisão, cada fusão, nos lembra que tudo está conectado. Que as histórias das galáxias são também as nossas. E embora o tempo nos afaste desses eventos, sempre haverá um fio que une todos os seres vivos ao vasto cosmos que nos rodeia. O que aconteceria se eu te dissesse que a maior parte da matéria no universo é invisível? Isso mesmo, a matéria escura é um dos maiores mistérios da astronomia moderna. Embora não possamos vê-la diretamente, sua influência é crucial na forma como as galáxias interagem entre si, especialmente durante as colisões. Como pode algo que não vemos ter tanto poder? Vamos desvendar esse mistério. Imagine uma festa onde todos os convidados estão dançando. A música toca, as luzes piscam e todos se movem em harmonia. No entanto, há um grupo de pessoas que não está no centro da pista, mas sim no fundo, empurrando suavemente a multidão. Embora não sejam o foco da atenção, sua presença é fundamental para que a dança funcione. Assim é como a matéria escura atua no cosmos. Não brilha como as estrelas, mas sua gravidade guia o movimento das galáxias. A matéria escura compõe aproximadamente 95% do total da matéria no universo. Você consegue imaginar? Nós vemos apenas uma pequena fração do que realmente existe. Quando as galáxias colidem, a matéria escura desempenha um papel crucial em ditar como essa colisão se desenvolverá. À medida que duas galáxias se aproximam, a matéria escura provoca uma espécie de dança gravitacional. Mas o que isso significa para as galáxias envolvidas? Durante uma colisão, a matéria escura de cada galáxia é atraída pela matéria escura da outra. Isso faz com que as galáxias se deformem e mudem de forma, como se fossem dois balões de água se pressionando um contra o outro. No final, a interação da matéria escura pode determinar se as galáxias se fundem ou simplesmente deslizam uma sobre a outra. A gravidade é um ator principal nesse drama cósmico, mas, como sabemos que a matéria escura existe, apesar de sua invisibilidade, os astrônomos encontraram pistas no comportamento das galáxias. Por exemplo,
Quando observamos como as galáxias giram, notamos que as estrelas nas bordas exteriores se movem a velocidades muito mais altas do que deveriam se considerássemos apenas a matéria visível. Isso sugere que há mais massa em jogo, oculta à nossa vista, e essa massa extra é a matéria escura. Durante as colisões galácticas, a matéria escura não apenas afeta como as galáxias se movem, mas também pode influenciar a formação de novas estrelas. Quando as galáxias se aproximam, a gravidade da matéria escura pode fazer com que o gás e a poeira nas galáxias se comprimam, criando as condições ideais para o nascimento de novas estrelas. É como apertar um balão. Ao fazer isso, o ar se concentra em uma área menor, criando uma pressão que pode dar origem a algo novo. Existem diferentes tipos de matéria escura, e cada um tem características únicas. Acredita-se que a matéria escura fria, que se move lentamente em comparação com a luz, seja a mais comum. Essa forma de matéria escura é fundamental para a formação de estruturas em grande escala no universo. Por outro lado, a matéria escura quente, que se move mais rápido, pode ter desempenhado um papel no universo primitivo, mas sua influência é muito menos significativa atualmente. As galáxias não apenas formam um balé cósmico devido à sua própria massa, mas também são profundamente influenciadas pela matéria escura que as rodeia. Quando uma galáxia se aproxima de outra, parece que estão em uma espécie de abraço gravitacional, onde a matéria escura atua como uma cola invisível que as une. Mas o que acontece quando essas duas galáxias se fundem? Aqui é onde a história se torna ainda mais interessante. A fusão galáctica, impulsionada pela interação da matéria escura, pode resultar na criação de galáxias elípticas gigantes. Estas são como os idosos das galáxias, que passaram por muitas experiências e mudanças. Nesse processo, a matéria escura não apenas ajuda a formar novas estrelas, mas também pode influenciar a formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias resultantes. Refletindo sobre nossa própria galáxia, a Via Láctea, podemos ver o quão importante é a matéria escura em nossa história cósmica. À medida que nossa galáxia se prepara para colidir com Andrômeda, a matéria escura atuará como um condutor nesse evento monumental. A maneira como ambas as galáxias se fundem e evoluem dependerá em grande parte das interações gravitacionais mediadas pela matéria escura. Mas, podemos realmente entender a matéria escura? Os cientistas estão trabalhando arduamente para desvendar seus segredos. Através de experimentos e telescópios avançados, eles estão em busca de sinais dessa substância misteriosa. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender como o universo funciona e nosso lugar nele. À medida que a ciência avança, a matéria escura continua a ser um enigma. Ela nos lembra que, embora possamos ver apenas um pequeno fragmento do universo, há muito mais a descobrir. Da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, pense na vasta rede de matéria escura que conecta todas as galáxias, influenciando seus destinos e o tecido do cosmos. Em resumo, a matéria escura é o pano de fundo invisível que permite que as galáxias se encontrem, colidam e evoluam. Embora não possamos vê-la, sua presença é sentida em cada canto do universo. À medida que continuamos a explorar o cosmos, cada resposta nos leva a novas perguntas, e a busca para compreender a matéria escura é uma das mais fascinantes na história da humanidade. Alguma vez você olhou para o céu estrelado e se perguntou o que acontece no coração de uma galáxia? Às vezes, as galáxias não são apenas conjuntos de estrelas e poeira cósmica. Elas também são como cidades em constante movimento. No centro de muitas dessas cidades cósmicas estão os núcleos galácticos ativos, que são verdadeiros poderes no universo, mas o que os torna tão especiais e, acima de tudo, o que acontece com eles durante uma colisão galáctica. Os núcleos galácticos ativos são regiões no centro de algumas galáxias que brilham intensamente, muito mais do que o resto da galáxia. Imagine uma lâmpada de neon no meio de uma sala escura. Isso é o que representam no vasto cosmos. Mas de onde vem toda essa energia? Na maioria das vezes, vem de um buraco negro supermassivo que se encontra no centro da galáxia. Esse buraco negro não é um simples orifício escuro, é um monstro cósmico que pode ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Quando uma galáxia entra em colisão, o impacto no núcleo galáctico ativo pode ser impressionante. A interação gravitacional pode atrair gás e poeira para o buraco negro, alimentando-o e fazendo-o brilhar com uma intensidade ainda maior.
É como se a galáxia estivesse jogando combustível no fogo de seu núcleo, intensificando seu brilho. Mas o que acontece com as estrelas e os planetas nesses momentos caóticos? É aí que a coisa fica realmente interessante. Durante as colisões galácticas, muitas estrelas podem ser empurradas para fora devido às forças gravitacionais em jogo. É como se um grupo de pessoas em uma sala lotada começasse a se mover e empurrar umas às outras, fazendo com que algumas saíssem pela porta. No entanto, o gás e a poeira que são atraídos para o núcleo também são importantes para a criação de novas estrelas. A pressão e a temperatura aumentam, e quando as condições são adequadas, novas estrelas podem se formar no processo. Esse renascimento estelar nem sempre é um processo ordenado. As colisões podem gerar ondas de choque que comprimem o gás, facilitando a formação de novas estrelas, mas também podem perturbá-las e fazer com que se desestabilizem. Às vezes, pode parecer um caos, mas em meio a toda essa desordem, a vida estelar encontra uma maneira de surgir. Os núcleos galácticos ativos não apenas brilham pelo material que absorvem, mas também emitem radiação na forma de raios X, luz visível e até ondas de rádio. Isso os torna fontes de energia muito poderosas, capazes de influenciar seu entorno de muitas maneiras. Você consegue imaginar como seria viver em uma galáxia com um núcleo tão energético? A luz que emite poderia ser comparável a um farol que guia os viajantes cósmicos através da escuridão do espaço. Mas nem tudo é brilho e esplendor. O material que é absorvido pelo buraco negro pode ser parte de um ciclo interminável. À medida que o buraco negro se alimenta, pode influenciar a evolução de toda a galáxia. Um buraco negro em crescimento pode liberar jatos de partículas que se estendem pelo espaço, afetando o meio interestelar e a formação de novas estrelas em regiões próximas. Assim, um único núcleo galáctico ativo pode ter um impacto significativo em sua galáxia e em seu bairro cósmico. A interação entre núcleos galácticos ativos e outras galáxias também levanta perguntas intrigantes. Uma galáxia com um núcleo ativo poderia contagiar outra em uma colisão? A resposta é sim. Durante essas colisões, a energia e o material podem ser redistribuídos e uma galáxia menos ativa poderia despertar e se tornar mais dinâmica. É como se uma galáxia estivesse acordando de um longo sono ao entrar em contato com sua vizinha mais enérgica. À medida que os astrônomos observam essas interações, percebem que não estão apenas vendo colisões, mas sendo testemunhas de um verdadeiro balé. As colisões galácticas são eventos fascinantes que deixaram sua marca na história do universo. Mas, o que isso realmente significa? Como é possível que gigantescas estruturas de milhões de estrelas, gás e poeira colidam entre si? A resposta nos leva a uma viagem pelo tempo e pelo espaço, onde a gravidade desempenha um papel protagonista. Para compreender a história das colisões galácticas, devemos começar a pensar no universo como um enorme e agitado oceano. Nesse oceano, as galáxias são como barcos que navegam por correntes invisíveis de gravidade. Às vezes, esses barcos se aproximam tanto que, sem querer, acabam colidindo entre si. Mas ao contrário de um acidente marítimo, onde os danos são imediatos e visíveis, as colisões galácticas são processos que podem se estender por milhões de anos, transformando lentamente as galáxias envolvidas. Um exemplo fascinante é a história da galáxia das Antenas, que se formou a partir da colisão de duas galáxias espirais. Você pode imaginar como duas bailarinas em um palco se movem uma em direção à outra, girando e entrelaçando seus braços. No caso dessas galáxias, seus braços espirais se entrelaçam, gerando uma dança cósmica que dá origem a novas estrelas. Não é incrível pensar que cada vez que duas galáxias colidem, novas estrelas estão sendo criadas, como se o universo estivesse constantemente se reinventando? Enquanto as galáxias colidem, não apenas se encontram em uma espécie de abraço cósmico, mas também ocorrem interações profundas em seu interior. Nesse processo, o gás e a poeira que compõem cada galáxia são forçados a se misturar e redistribuir. Imagine uma grande salada onde os ingredientes são mexidos, formando uma mistura completamente nova. Assim, as colisões galácticas podem resultar em um aumento na formação de estrelas, o que, por sua vez, pode fazer com que essas galáxias brilhem com mais intensidade do que nunca. No entanto, nem tudo é um conto de fadas no universo. As colisões também podem ter efeitos devastadores, assim como uma tempestade que arrasa uma paisagem. Uma colisão galáctica pode desencadear a formação de buracos negros supermassivos no centro das galáxias.
Isso ocorre quando a matéria se concentra em um ponto tão denso que sua gravidade se torna irresistível. Mas, o que acontece com as estrelas que estavam no caminho dessas colisões? Muitas podem ser expulsas de seu lar galáctico, tornando-se nômades no vasto espaço. A história das colisões galácticas também se entrelaça com a própria vida no universo. Enquanto algumas galáxias se destroem ou se transformam, outras podem se fundir e criar um ambiente propício para o nascimento de novas formas de vida. Isso nos leva a perguntar: quantas vezes nossas próprias galáxias passaram por processos de transformação antes de chegarem ao que conhecemos hoje? Um aspecto emocionante das colisões galácticas é que não são apenas eventos únicos, mas fazem parte de um ciclo contínuo. Assim como as estações do ano, onde o inverno dá lugar à primavera, as galáxias também experimentam ciclos de colisão e fusão. Isso significa que o universo está em constante mudança, evoluindo de maneiras que ainda estamos tentando compreender. Na história do universo, há exemplos significativos de colisões galácticas que transformaram a paisagem cósmica. Os astrônomos observaram numerosos casos em que galáxias espirais colidiram e se fundiram, dando origem ao que hoje conhecemos como galáxias elípticas. Mas, e as galáxias irregulares? Essas são as rebeldes do universo, aquelas que não se encaixam nas normas e que muitas vezes são o resultado de colisões caóticas. É fascinante pensar que, à medida que exploramos o cosmos, cada imagem que vemos de uma galáxia distante pode contar uma história de colisões e fusões, de caos e criação. A luz que observamos hoje é o resultado de eventos que ocorreram há milhões de anos. Quantas histórias de colisões estão escondidas nas luzes que brilham no céu noturno? O estudo dessas colisões não apenas nos oferece vislumbres da história do universo, mas também nos fornece pistas sobre o futuro. A cada colisão, as galáxias mudam, se transformam e nos ensinam sobre os processos que moldarão nosso próprio futuro cósmico. O que acontecerá com a Via Láctea e Andrômeda quando finalmente se cruzarem? A resposta a essa pergunta é um reflexo de nossa própria existência no universo. À medida que os cientistas continuam explorando e descobrindo mais sobre as colisões galácticas, torna-se evidente que esses eventos são cruciais para entender não apenas a evolução das galáxias, mas também o próprio destino do cosmos. A cada nova pesquisa, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do universo e compreender nosso lugar nele. Em resumo, a história das colisões galácticas é uma narrativa de transformação, criação e caos. Nos convida a refletir sobre a natureza dinâmica do universo e a apreciar a beleza que surge mesmo dos eventos mais violentos. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada brilho pode ser o legado de uma colisão galáctica que mudou a história do cosmos. Você já parou para pensar no caos e na beleza que se escondem atrás do pano de fundo do universo? As colisões galácticas não são apenas eventos espetaculares, são um componente essencial na história do nosso cosmos. No universo primitivo, quando tudo estava em sua infância, as galáxias eram como pequenas bolhas flutuando em um vasto mar de matéria escura e gás. Como essas colisões afetaram a formação do universo tal como o conhecemos hoje? Desde o nascimento das primeiras estrelas, as galáxias começaram a formar seus próprios caminhos através de um cosmos denso e turbulento. Nesse vasto oceano de matéria, as galáxias eram atraídas umas pelas outras pela força da gravidade. Imagine uma dança cósmica, onde cada galáxia é um par em movimento, girando e se aproximando sem um plano claro. Nesse contexto, as colisões eram inevitáveis. Mas qual o verdadeiro significado delas? No universo primitivo, as galáxias eram muito menores e estavam muito mais próximas umas das outras. Cada colisão era como uma explosão de cores e formas, onde novas estrelas eram criadas a partir do gás que se comprimiam devido à gravidade. Nesse processo, as galáxias não apenas colidiam, uniam-se e fundiam-se, formando estruturas muito maiores e complexas. O resultado dessas fusões foi um universo que se transformava constantemente, um lugar onde a criação e a destruição coexistiam em um delicado equilíbrio. Qual é o impacto dessas colisões na evolução galáctica? As interações entre galáxias não são apenas espetaculares por sua natureza explosiva, mas também influenciam a forma e o conteúdo das galáxias resultantes. Ao colidir, as galáxias podem experimentar uma intensa atividade estelar.
Novas estrelas nascem a partir de nuvens de gás que se comprimem durante o encontro, como se o universo estivesse dando à luz novas gerações de luzes brilhantes. À medida que as galáxias se fundem, também ocorre um fenômeno fascinante: a redistribuição de matéria. Você já viu como os ingredientes de uma salada se misturam ao mexê-la? Algo semelhante acontece no espaço. As galáxias que colidem misturam seu gás, poeira e estrelas, criando uma nova paisagem cósmica. Esse processo não apenas transforma a estrutura das galáxias, mas também afeta a química do meio interestelar. Elementos pesados necessários para a formação de planetas e vida se dispersam por todo o universo. No entanto, nem todas as colisões são iguais. Algumas galáxias, por serem menores, podem ser absorvidas por outras maiores, como se fossem peças de um quebra-cabeça cósmico. O que acontece então com as galáxias anãs que ficam presas nesse jogo de gravidade? Muitas vezes, são despojadas de suas estrelas e gás, alimentando suas galáxias-mãe e contribuindo para seu crescimento. É como se as galáxias maiores estivessem devorando as pequenas, absorvendo sua essência para se tornarem entidades ainda mais imponentes. No coração dessas colisões está um fenômeno ainda mais intrigante: a formação de aglomerados de galáxias. Quando múltiplas galáxias colidem, não apenas se fundem, mas também podem se unir para formar grupos massivos que se mantêm unidos pela gravidade. Esses aglomerados se tornam os blocos de construção do universo, onde as galáxias interagem e evoluem em conjunto, criando uma complexidade que vai além do que poderíamos imaginar. À medida que o universo se expande, as galáxias que colidiram em sua juventude deixaram uma marca duradoura na paisagem cósmica. Sua história de encontros e fusões pode ser lida na forma e distribuição das galáxias que observamos hoje. Mas como sabemos tudo isso? A resposta está nas observações astronômicas. Os telescópios capturaram imagens de colisões galácticas, revelando detalhes que nos ajudam a compreender como essas interações moldaram nosso universo. No fundo, as colisões galácticas são um lembrete da natureza dinâmica do cosmos. Tudo o que vemos, desde as estrelas no céu até os planetas que habitamos, está intrinsecamente ligado a essas interações cósmicas. O que isso significa para nós? Significa que somos parte de um universo em constante mudança, onde a própria vida pode ser o resultado de colisões que ocorreram há bilhões de anos. A história das colisões galácticas é um relato de transformação, uma narrativa que nos conecta não apenas com nosso passado, mas também com o nosso futuro. Poderia ser que cada estrela que vemos no céu seja o resultado de um antigo encontro entre galáxias? A resposta é um brilho de esperança e possibilidade, um lembrete de que no vasto universo, até mesmo o caos pode dar origem à vida. À medida que olhamos para o futuro, é emocionante pensar em como as colisões galácticas continuarão moldando o destino do universo. À medida que as galáxias seguem sua dança cósmica, cada encontro é uma oportunidade para criar algo novo e surpreendente. No final, somos testemunhas de um espetáculo eterno, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam em uma magnífica sinfonia de estrelas e galáxias. As colisões de galáxias são eventos de uma magnitude assombrosa e, embora muitas vezes pareçam ser catástrofes cósmicas, na verdade são catalisadores de transformação. Imagine um vasto espaço onde as galáxias, como enormes cidades no céu, se movem em uma dança cósmica. Mas o que acontece quando essas cidades se encontram no caminho? Que efeitos essas colisões têm no ambiente galáctico? As galáxias não são apenas agrupamentos de estrelas. São ecossistemas complexos que abrigam poeira, gás e uma variedade de objetos celestes. Quando duas galáxias colidem, não é como um acidente de trânsito na Terra, onde os veículos se esmagam uns contra os outros. No espaço, as estrelas dentro dessas galáxias estão tão distantes que, na maioria das vezes, passam de largo sem colidir. No entanto, o gás e a poeira que se encontram entre elas são os verdadeiros protagonistas desse espetáculo. Ao se aproximarem, o gás se comprime, e isso pode levar à formação de novas estrelas. Pense nisso como se você estivesse preparando uma sopa. Quando mistura os ingredientes, alguns começam a cozinhar e a liberar sabores. No caso das galáxias, o gás comprimido se aquece e forma novas estrelas, criando assim um novo menu cósmico. Mas qual impacto isso realmente tem no ambiente galáctico? A resposta é muito mais profunda do que parece. As colisões galácticas não apenas afetam as galáxias envolvidas, mas também modificam o meio interestelar que as rodeia.
Ao interagir, essas grandes estruturas podem desencadear ventos estelares, correntes de gás que varrem o espaço circundante e afetam outras galáxias próximas. Isso é semelhante a um furacão que arrasta tudo em seu caminho. A energia liberada pode causar o colapso de outras formações de gás e dar origem a novas estrelas em galáxias vizinhas. E quanto à matéria escura? Este componente invisível, que se acredita constituir a maior parte da massa do universo, desempenha um papel crucial nessas interações. Embora não possamos ver a matéria escura, seu efeito gravitacional é palpável. Quando duas galáxias se aproximam, a matéria escura pode agir como uma espécie de esqueleto que orienta a forma como se movem e se deformam. Assim, a colisão se torna uma dança cósmica onde a matéria escura marca o ritmo e a direção. Às vezes, as galáxias que colidem podem se fundir em uma só, criando uma galáxia maior e mais complexa. Esse processo não é instantâneo, pode levar centenas de milhões de anos. Durante esse tempo, o ambiente galáctico muda drasticamente. As trajetórias das estrelas se alteram e a paisagem geral do espaço se transforma. É como se uma cidade inteira estivesse em constante renovação, onde edifícios antigos são demolidos e novos são erguidos. Uma colisão galáctica também pode despertar a atividade de buracos negros supermassivos que habitam os centros das galáxias. Quando duas galáxias se encontram, seus buracos negros podem atrair o material circundante e, ao fazê-lo, liberar enormes quantidades de energia na forma de radiação. Isso é comparável a um vulcão que entra em erupção após estar inativo por muito tempo. A explosão de luz e energia resultante pode ser detectável a milhões de anos-luz de distância. Mas e as galáxias anãs? Essas pequenas estruturas muitas vezes são as que mais sofrem mudanças durante as colisões. Podem ser absorvidas por galáxias maiores ou até mesmo provocar a formação de novas estrelas em seus arredores. Nesse sentido, as galáxias anãs são como pequenas cidades que, ao serem absorvidas por uma grande metrópole, trazem sua cultura e essência para o novo ambiente. É interessante pensar no impacto a longo prazo que essas interações têm no universo. As colisões galácticas são processos naturais que moldaram a estrutura do cosmos, tal como o conhecemos hoje. Sem essas interações, o universo seria um lugar muito menos dinâmico e diverso. As galáxias não estão apenas em constante movimento, estão em uma dança eterna que cria e destrói, que transforma e renova. A pesquisa sobre essas colisões não para por aqui. Os cientistas utilizam simulações por computador para modelar os efeitos dessas interações e prever como as galáxias se comportarão no futuro. Essas simulações permitem explorar cenários que não poderíamos observar diretamente. É como ter uma máquina do tempo que nos permite viajar para o futuro e ver como os eventos cósmicos se desenvolverão. Além disso, através de telescópios avançados, os astrônomos podem observar colisões galácticas em diferentes estágios de seu desenvolvimento. Cada observação fornece novas pistas sobre a história do universo e sua evolução. Essas ferramentas são como os olhos que nos permitem ver o passado cósmico e entender melhor nosso lugar no vasto tecido do espaço. As colisões galácticas são um lembrete de que o universo é um lugar em constante mudança. Em cada encontro, há uma oportunidade para a criação de novas estrelas, a transformação de galáxias e o surgimento de novas estruturas. Assim, embora esses eventos possam parecer caóticos, também são uma parte essencial da beleza do cosmos. Neste vasto cenário, as galáxias continuam dançando, colidindo e se fundindo, criando um espetáculo que nos convida a nos maravilhar e refletir sobre nossa existência neste imenso universo. As galáxias anãs são como pequenas joias do universo, muitas vezes negligenciadas, mas com um papel crucial na história e evolução das galáxias maiores. Quem poderia imaginar que esses diminutos grupos de estrelas, gás e poeira desempenhariam um papel tão importante na formação da estrutura do cosmos? Nesta sessão, exploraremos como essas galáxias menores interagem com suas vizinhas maiores e como essas interações podem ter efeitos profundos no universo. Para começar, consideremos o que são exatamente as galáxias anãs. Elas são grupos de estrelas que contêm menos de 1 bilhão de estrelas, em comparação com nossa Via Láctea, que possui centenas de bilhões. Apesar de seu tamanho, essas galáxias são ricas em matéria escura, a mesma substância que forma o esqueleto invisível que sustenta as galáxias maiores. Esse componente crucial as torna mais do que simples coleções de estrelas. São atores-chave no teatro cósmico. Uma pergunta intrigante é:
Como as galáxias anãs se relacionam com as maiores? Imagine uma dança cósmica, onde as galáxias anãs giram em torno das maiores como satélites. À medida que se aproximam, podem ser atraídas pela gravidade de sua companheira mais massiva. Esse encontro nem sempre é pacífico. Às vezes, essas pequenas galáxias são dilaceradas e suas estrelas se espalham em um novo ambiente, enriquecendo o meio interestelar da galáxia maior. É fascinante pensar que muitas das galáxias maiores, como nossa própria Via Láctea, acumularam estrelas e gás ao longo do tempo ao devorar galáxias anãs. Esse processo não apenas muda a aparência da galáxia anfitriã, mas também influencia sua evolução futura. Você consegue imaginar como deve ser para uma galáxia anã ser absorvida? Em certo sentido, é como se estivessem deixando um legado de estrelas que continuarão brilhando muito depois de terem se fundido. A pergunta que surge é: por que as galáxias anãs são tão comuns? No vasto universo, há mais galáxias anãs do que grandes. Isso se deve ao fato de que, nos primeiros dias do cosmos, o gás e a matéria escura se agruparam para formar essas pequenas estruturas. À medida que o universo se expandia e esfriava, algumas dessas galáxias anãs conseguiram sobreviver, enquanto outras se fundiram e formaram galáxias maiores. Seu número é um testemunho da rica história do universo. Algumas galáxias anãs são tão antigas que preservam informações sobre o universo primitivo. Esses fósseis cósmicos podem oferecer pistas sobre como era o universo há bilhões de anos. Que segredos nos contam? Ao estudá-las, os astrônomos podem entender melhor a evolução das galáxias e a formação de estruturas em grande escala. Por outro lado, as galáxias anãs também podem ser o lar de fenômenos surpreendentes. Algumas apresentam surtos de formação estelar, onde novas estrelas nascem a um ritmo acelerado. Isso levanta uma pergunta intrigante: o que desencadeia essas explosões de atividade em lugares tão pequenos? É um lembrete de que mesmo nos cantos mais escuros do universo há vida e mudanças contínuas. Frequentemente pensa-se que as galáxias anãs são simples e sem interesse, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Essas pequenas galáxias podem ser o cenário de interações dramáticas e colisões que dão origem a novas estrelas. Assim como em uma cuidadosa coreografia, as galáxias anãs se movem no espaço, às vezes colidindo com suas companheiras maiores, gerando um espetáculo de luz e vida. A matéria escura desempenha um papel fundamental na vida das galáxias anãs. Como? À medida que as galáxias anãs se aproximam das maiores, a influência da matéria escura pode mudar drasticamente sua trajetória. Essa substância misteriosa, que compõe a maior parte do universo, atua como uma rede que sustenta as galáxias, guiando seus movimentos e, muitas vezes, determinando seu destino. É interessante notar que as galáxias anãs também podem afetar seu ambiente galáctico. Quando se fundem ou colidem, podem desencadear ondas de formação estelar na galáxia maior com a qual interagem. Isso significa que, apesar de seu tamanho, podem ser catalisadores de mudanças significativas no cosmos. Não é incrível pensar que um pequeno grupo de estrelas pode ter um impacto tão grande? O estudo das galáxias anãs também nos permite explorar a diversidade do universo. Nem todas são iguais. Algumas são elípticas, outras espirais e algumas até irregulares. Cada tipo tem sua própria história e características únicas. Isso nos leva a refletir sobre a natureza das galáxias em si mesmas. São um lembrete de que a beleza do universo reside em sua variedade. Como podemos ver, as galáxias anãs são mais do que simples pequenas galáxias. Elas são componentes essenciais do universo, influenciando a formação, evolução e dinâmica das galáxias maiores. Elas nos ensinam que, no vasto cosmos, mesmo o menor pode ter um impacto profundo e duradouro, e que cada estrela, por diminuta que seja, tem seu próprio papel a desempenhar na sinfonia do universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que por trás das constelações brilhantes e das vastas galáxias, há um mundo de galáxias anãs, cada uma com sua própria história a contar. No grande palco do cosmos, cada estrela e cada galáxia, não importa seu tamanho, contribuem para a beleza e o caos do universo. Você já parou para pensar em como os cientistas conseguem prever o comportamento das galáxias durante suas espetaculares colisões? Para desvendar esse mistério, eles recorrem a uma ferramenta fascinante: as simulações por computador. Mas como funciona esse processo? Primeiro, é importante entender que as galáxias são entidades extremamente complexas.
Elas são compostas por trilhões de estrelas, gás, poeira e, curiosamente, uma grande quantidade de matéria escura. Essa matéria escura, que não podemos ver diretamente, desempenha um papel crucial na forma como as galáxias interagem. Por isso, ao criar simulações, os cientistas não consideram apenas a matéria visível, mas também essa enigmática matéria escura. Imagine que você está jogando um videogame de estratégia onde deve construir e gerenciar sua própria galáxia. No início, você precisa decidir como distribuir seus recursos. Da mesma forma, nas simulações, os cientistas devem estabelecer as condições iniciais. Isso inclui a quantidade de estrelas, gás e matéria escura que existem nas galáxias, assim como sua velocidade e direção. Quanto mais precisos forem esses parâmetros, mais realista será a simulação. As simulações são baseadas nas leis da física, especificamente na gravidade. Através de potentes algoritmos, os pesquisadores podem modelar como as galáxias se moverão à medida que se atraem mutuamente devido à sua gravidade. Isso é semelhante a como dois dançarinos se aproximam e se movem um em direção ao outro em uma pista de dança, seguindo o ritmo de uma música invisível. Os cientistas observam como as trajetórias das galáxias mudam e como suas estruturas se deformam durante o processo. Uma das perguntas mais intrigantes que surgem é: o que acontece com as estrelas durante uma colisão galáctica? As simulações ajudam a responder isso ao mostrar como, apesar da proximidade, as estrelas, na verdade, têm uma probabilidade muito baixa de colidir entre si. Isso se deve ao fato de que o espaço entre elas é vasto. No entanto, a interação gravitacional pode desencadear a formação de novas estrelas em regiões onde o gás e a poeira se comprimem, como se fossem os ingredientes de uma receita cósmica. Os cientistas também podem observar em suas simulações algo fascinante: a fusão de núcleos galácticos. Quando duas galáxias se aproximam o suficiente, seus centros podem se unir, formando um novo núcleo mais massivo. Esse processo não apenas muda a forma das galáxias, mas também pode dar origem a um surto de atividade no núcleo galáctico, como se uma faísca acendesse uma fogueira. Mas o que isso significa para o futuro das galáxias envolvidas? A resposta está no comportamento dos buracos negros supermassivos que se encontram no centro de muitas galáxias. Durante uma colisão, esses buracos negros podem se aproximar e eventualmente se fundir, liberando uma enorme quantidade de energia na forma de ondas gravitacionais. Isso é como se duas grandes ondas do oceano colidissem, criando um impressionante espetáculo na superfície da água. À medida que os cientistas continuam desenvolvendo suas simulações, eles também podem explorar diferentes cenários. Eles se perguntam: o que aconteceria se uma galáxia anã se aproximasse de uma galáxia maior? As simulações mostram que, em muitos casos, essas galáxias anãs são absorvidas, como se fossem pequenos peixes sendo engolidos por um peixe maior. Isso não apenas afeta a galáxia anã, mas também pode alterar a estrutura da galáxia maior, adicionando novas estrelas e gás à sua composição. A beleza dessas simulações é que permitem aos astrônomos ver eventos que ocorreram há bilhões de anos. Através delas, eles podem reconstruir a história das galáxias e entender como elas evoluíram ao longo do tempo. É como ler um livro antigo com histórias de batalhas e alianças cósmicas. Mas e quanto à precisão dessas simulações? Sempre existe o desafio de equilibrar a complexidade e a simplicidade. Às vezes, os cientistas têm que fazer compromissos, escolhendo quais detalhes são necessários para obter resultados significativos. Essa é uma tarefa complicada, mas essencial para continuar avançando em nossa compreensão do universo. Além disso, as simulações por computador não se limitam apenas a prever colisões galácticas, elas também podem ajudar a estudar como a matéria se distribui no universo. Ao observar como as galáxias se agrupam, os cientistas podem formular teorias sobre a estrutura em grande escala do cosmos, quase como se estivessem explorando um mapa de um território desconhecido. Com o avanço da tecnologia, as simulações se tornam cada vez mais sofisticadas. Os supercomputadores de hoje permitem processar grandes quantidades de dados em pouco tempo, o que significa que os cientistas podem realizar simulações mais detalhadas e precisas do que nunca. Isso abre novas portas para descobertas surpreendentes que podem mudar nossa compreensão da astronomia. Finalmente, ao observar como essas simulações revelam a dança das galáxias no vasto universo, é fácil se sentir maravilhado. Cada colisão, cada fusão, cada transformação nos lembra da imensidão e da beleza do cosmos.
As galáxias são como uma grande tela onde se pintam histórias de criação e destruição, e nós, através da ciência, estamos começando a entender essas narrativas. Que novas maravilhas nos aguardam no futuro da astronomia? A resposta talvez esteja nos algoritmos e simulações que hoje estão moldando nossa compreensão do universo. Como sabemos o que ocorre nas galáxias se estão tão longe de nós? A resposta a esta pergunta é fascinante e revela a criatividade e engenho da humanidade em sua busca por conhecimento. Os astrônomos utilizam uma variedade de métodos e tecnologias para observar e estudar as colisões galácticas. E cada um deles oferece uma perspectiva única do nosso vasto universo. A luz, essa mesma que ilumina nosso dia a dia, desempenha um papel crucial na astronomia. Quando observamos o céu noturno, o que realmente estamos vendo é o passado. A luz das estrelas e galáxias percorre distâncias inimagináveis para chegar aos nossos olhos. De fato, algumas das galáxias que vemos hoje em dia podem ter se transformado completamente, mas não sabemos por que sua luz ainda está a caminho. Com telescópios potentes, os cientistas podem captar essa luz e desvendar os segredos das galáxias, mesmo aquelas que colidiram. Os telescópios ópticos são como grandes olhos que olham para o universo. Mas há mais do que apenas luz visível. As galáxias emitem radiação em diferentes comprimentos de onda, desde o infravermelho até os raios-x. Assim, além dos telescópios ópticos, utilizamos telescópios de rádio e de raios-x. Isso nos permite ver as galáxias de maneiras que nunca imaginamos. Por exemplo, os telescópios de raio-x podem detectar os restos de colisões galácticas, revelando a energia liberada durante esses eventos cataclísmicos. O que acontece quando as galáxias colidem? A resposta é que enormes quantidades de energia e gás são liberadas. Mas como podemos saber que isso ocorreu? É aqui que entram em cena as simulações por computador. Os cientistas criam modelos virtuais do universo, onde podem simular as colisões galácticas. Isso não apenas os ajuda a entender o que acontece no momento do choque, mas também lhes permite prever o futuro das galáxias envolvidas. É como ter uma máquina do tempo cósmica, onde podem observar o passado e o futuro das galáxias. A tecnologia avançou de maneira impressionante nas últimas décadas. Os telescópios espaciais, como o Hubble, revolucionaram nossa compreensão do cosmos. Estando acima da atmosfera, eles podem capturar imagens mais claras e detalhadas das galáxias, permitindo-nos observar colisões e fusões de uma perspectiva única. As imagens que obtemos são verdadeiras obras de arte, onde as cores vibrantes e as formas intrincadas nos contam histórias de cataclismos e criação. Através dessas observações, os astrônomos descobriram que as colisões galácticas não são eventos raros. De fato, ocorrem com mais frequência do que poderíamos imaginar. Cada vez que observamos uma galáxia distante, é possível que estejamos vendo o resultado de uma colisão que ocorreu há milhões de anos. É como assistir a um filme onde as cenas de ação foram gravadas há éons, mas a emoção ainda está presente. As observações não se limitam apenas às grandes galáxias. As galáxias anãs, que são muito menores, também desempenham um papel importante nesse processo. À medida que interagem com galáxias maiores, podem ser arrastadas e despojadas de seu material, o que afeta sua evolução. Os telescópios permitem que os cientistas estudem essas interações e entendam como cada galáxia contribui para o tecido do universo. Mas como os cientistas se certificam de que o que veem é preciso? A resposta está na repetição e na análise. Os dados de múltiplos telescópios são combinados para criar um panorama mais completo. Essa sinergia entre diferentes observatórios e tecnologias ajuda os astrônomos a confirmar suas descobertas e a construir uma imagem mais precisa das colisões galácticas. Às vezes o universo nos surpreende. Existem fenômenos que desafiam nossa compreensão e requerem novas teorias para explicá-los. Como podem duas galáxias que parecem estar tão separadas influenciar uma a outra? Esse tipo de pergunta impulsiona os cientistas a continuar investigando, utilizando cada vez mais ferramentas sofisticadas para desvendar os mistérios do cosmos. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa capacidade de observar o universo. Telescópios mais potentes e sensíveis estão sendo desenvolvidos, prometendo revelar ainda mais segredos sobre as colisões galácticas e outros fenômenos cósmicos. A chegada de novos telescópios espaciais abrirá uma janela ainda mais ampla para o universo, permitindo-nos explorar o desconhecido como nunca antes. A colaboração internacional também é fundamental nesse processo.
Astrônomos de todo o mundo trabalham juntos, compartilhando dados e descobertas. Essa comunidade global é um testemunho da curiosidade humana e do desejo de entender nosso lugar no universo. Ao unir forças, podem realizar descobertas que de outra forma seriam impossíveis. A ciência não é apenas sobre dados e números, também se trata de contar histórias. As colisões galácticas são uma parte integral da narrativa do universo. Através da observação e da simulação, estamos escrevendo um capítulo sobre como as galáxias se entrelaçam e evoluem ao longo do tempo. Em última análise, o estudo das colisões galácticas não apenas nos oferece informações sobre o universo, mas também nos ajuda a refletir sobre nossa própria existência. Cada colisão, cada fusão, é um lembrete de que tudo está em constante mudança. Assim como as galáxias se transformam e evoluem, também nós o fazemos, em uma jornada contínua através do espaço e do tempo. O que aconteceria se eu te dissesse que o destino da Terra está ligado a colisões galácticas que ocorrem no vasto universo? Embora pareça um conceito distante e abstrato, essas interações cósmicas podem ter um impacto significativo em nossa existência. Desde a formação de novas estrelas até a alteração de estruturas galácticas, as colisões no espaço são eventos que podem mudar completamente a dinâmica do cosmos. Mas, como algo tão distante poderia nos afetar aqui em nosso pequeno planeta? As galáxias, esses imensos conjuntos de estrelas, gás e poeira, estão constantemente em movimento. No vasto oceano do universo, elas se movem como barcos em um mar estrelado. Quando duas dessas gigantes se cruzam, a energia liberada é monumental. No entanto, na maioria das vezes, essas colisões não são como as que imaginamos em filmes de ação. Apesar da enorme quantidade de estrelas envolvidas, o espaço entre elas é tão vasto que, frequentemente, as estrelas não colidem entre si. Mas então, como isso pode influenciar a Terra? Durante uma colisão, a gravidade desempenha um papel fundamental. Ao se aproximarem duas galáxias, suas forças gravitacionais podem atrair nuvens de gás e poeira, criando condições propícias para a formação de novas estrelas. Este é um processo fascinante que poderia, em teoria, dar origem a novas luminárias no céu noturno que observamos da Terra. E se uma dessas novas estrelas fosse um sistema solar semelhante ao nosso? Esse tipo de evento nos lembra que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. A história do universo está cheia de colisões e fusões galácticas. Cada uma delas contribuiu para a criação do ambiente que conhecemos hoje. Embora essas colisões ocorram em escalas de tempo que são difíceis de compreender, os efeitos podem ser duradouros. Você consegue imaginar ser testemunha de um evento tão monumental como a fusão de duas galáxias? Embora não possamos ver esses eventos em tempo real, os astrônomos têm observado suas marcas no céu, nos dando pistas sobre o que pode ocorrer no futuro. A fusão de galáxias também pode ter consequências inesperadas. À medida que as galáxias se entrelaçam, suas formas e estruturas podem mudar drasticamente, criando novas configurações que alteram a paisagem do universo. No entanto, não se trata apenas da estética do cosmos. Essas interações podem influenciar a formação de novas estrelas e, portanto, a criação de novos sistemas planetários. Algumas dessas estrelas poderiam até abrigar sistemas semelhantes ao nosso. Isso nos leva à pergunta: poderíamos não estar sozinhos no universo? Um aspecto intrigante das colisões galácticas é como elas podem afetar o meio interestelar, o espaço que existe entre as estrelas. Ao liberar grandes quantidades de energia e matéria, essas interações podem desencadear uma série de eventos que alteram a química e a física do ambiente galáctico. Isso poderia influenciar a formação de planetas e, a longo prazo, a possibilidade de vida. É possível que colisões em galáxias distantes estejam semeando as sementes da vida em outros cantos do cosmos? Embora a Terra esteja a bilhões de anos-luz desses eventos, a conexão é inegável. As condições que permitiram a vida aqui podem estar influenciadas por colisões galácticas que ocorreram há éons. Cada estrela que vemos no céu pode ter uma história rica, uma história que se entrelaça com a de nossa galáxia, a Via Láctea. Isso nos faz refletir sobre nosso lugar no universo e como, em um sentido cósmico, somos parte de um todo muito maior. À medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos, a tecnologia e a ciência nos permitem observar e estudar esses fenômenos com maior profundidade. Telescópios e simulações por computador nos dão uma visão mais clara do que ocorre durante essas colisões. No entanto, ainda há muito a descobrir. Que mistérios o universo nos reserva no futuro?
Cada nova observação pode revelar um aspecto desconhecido de como as colisões galácticas influenciaram a vida na Terra. O estudo das colisões galácticas não se limita apenas à ciência, também toca nossa cultura e nossa imaginação. Desde mitologias antigas que falam de deuses e estrelas, até obras de arte contemporâneas que representam a vastidão do espaço, a ideia de colisões galácticas tem inspirado gerações. Nos lembra que, embora sejamos pequenos em comparação com o universo, nossas histórias e experiências estão intrinsecamente conectadas com a imensidão do cosmos. Em última análise, o impacto das colisões galácticas na vida na Terra é um lembrete de que nosso planeta é o resultado de um processo cósmico contínuo. A história de nossa existência está entrelaçada com a dança das galáxias no céu. À medida que continuamos explorando o universo, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender como essas interações moldaram não apenas nosso ambiente, mas também nossa identidade como seres humanos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela que vê e cada galáxia que observa tem uma história a contar. A beleza do universo está cheia de caos e ordem, de colisões e criações. E embora estejamos em um pequeno canto deste vasto cosmos, estamos conectados de maneiras que mal começamos a compreender. A história das colisões galácticas é, em última análise, a história de nosso próprio lugar no universo. As galáxias, esses vastos e misteriosos conjuntos de estrelas, gás e poeira cósmica, têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Não são apenas objetos de estudo para os astrônomos, mas também inspiraram mitos, lendas e obras de arte ao longo da história. Como é possível que um fenômeno tão distante e complexo tenha deixado uma marca tão profunda em nossa cultura? A resposta está entrelaçada com nossa necessidade de entender nosso lugar no universo. Desde a antiga Grécia, as constelações e os corpos celestes têm sido fonte de inspiração para contar histórias. As galáxias, muitas vezes vistas como caminhos de luz no céu noturno, foram interpretadas de diversas maneiras em diferentes culturas. Na mitologia grega, por exemplo, a Via Láctea era considerada um rio de leite derramado pela deusa Hera. Esse tipo de narrativas não apenas explica o fenômeno celestial, mas também reflete uma tentativa humana de dar sentido ao desconhecido. A influência das galáxias vai além da mitologia. Na literatura, autores como Júlio Verne e H.G. Wells exploraram a ideia de vida em outros mundos, levantando questões sobre a existência de civilizações em galáxias distantes. Esses relatos não apenas entretêm, mas também nos convidam a refletir sobre a imensidão do cosmos e nossa própria existência. O que significaria para nós descobrir que não estamos sozinhos no universo? A arte também encontrou nas galáxias uma fonte inesgotável de inspiração. Pintores como Vincent van Gogh, em sua famosa obra A Noite Estrelada, capturaram a essência de um céu estrelado que parece ganhar vida. A forma como as galáxias se entrelaçam e giram no espaço foi interpretada como uma dança cósmica, um balé de luz e matéria que desperta a imaginação humana. Pode a arte ser uma ponte entre a ciência e a experiência humana? As galáxias não apenas nos cativam visualmente, mas também nos fazem questionar o futuro. Na ficção científica, a ideia de colisões galácticas tem sido um tema recorrente, apresentando cenários onde civilizações inteiras devem lidar com a possibilidade de um cataclismo cósmico. Essas histórias refletem nossos medos e esperanças e nos levam a perguntar: o que faríamos se enfrentássemos um evento de tal magnitude? O impacto das galáxias na cultura popular não se limita à literatura e à arte. No cinema, filmes como Interstellar nos mostraram como as viagens através do espaço e do tempo podem ser uma realidade, explorando as implicações das colisões galácticas em um contexto narrativo. Essas obras não apenas entretêm, mas também fomentam o interesse pela astronomia e pela ciência em geral. Quantas pessoas se inspiraram nessas histórias para se tornarem astrônomos ou cientistas? A música também encontrou seu lugar nesse contexto. Compositores contemporâneos criaram obras que evocam a vastidão do espaço e das galáxias. A sinfonia de sons pode nos transportar a uma viagem cósmica, fazendo-nos sentir a grandeza do universo e nossa pequena parte nele. Pode a música ser uma forma de compreender o incompreensível? Ao longo da história, as galáxias têm sido um símbolo do desconhecido. Representaram um desafio para a ciência, um mistério que convida a ser desvendado. A curiosidade humana nos levou a construir telescópios e enviar sondas ao espaço, buscando respostas sobre nosso lugar no cosmos.
A pergunta sobre se há vida em outras galáxias continua sendo um dos grandes enigmas da ciência. Que descobertas nos aguardam no futuro? As galáxias também têm sido objeto de estudo na filosofia. Filósofos debateram sobre o significado do universo e nossa existência nele, utilizando as galáxias como um exemplo da vastidão e complexidade da realidade. Essas discussões nos levam a explorar nossa relação com o cosmos e a questionar nossa compreensão da própria vida. O universo é um lugar aleatório ou há um propósito por trás de tudo? O estudo das galáxias contribuiu para a nossa compreensão da história do universo. Cada colisão, cada fusão, nos conta uma parte da história cósmica. À medida que nos mergulhamos nessa narrativa, começamos a nos ver como parte de um todo maior, conectados com o universo de maneiras que nunca imaginamos. Não é fascinante pensar que somos o resultado de processos que ocorreram durante bilhões de anos? As galáxias, em sua essência, são um reflexo de nossa própria busca por conhecimento e significado. Nos convidam a olhar para cima, a questionar o que vemos e a nos maravilhar com o desconhecido. Em um mundo tão cheio de incertezas, a astronomia oferece um sentido de assombro e esperança. Não é maravilhoso pensar que, apesar de tudo, somos capazes de compreender e explorar nosso ambiente cósmico? O estudo das galáxias também nos lembra da fragilidade de nossa existência. Nosso planeta, localizado em um canto entre bilhões de estrelas, nos torna conscientes da necessidade de cuidar de nosso lar. As histórias de colisões galácticas podem ser aterradoras, mas também nos ensinam sobre a resiliência e a capacidade de adaptação. Como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária? A influência das galáxias na cultura moderna é inegável. Desde videogames até peças de teatro, o universo e seus mistérios continuam inspirando novas gerações. A curiosidade pelo desconhecido nos move a explorar, aprender e criar. Que novas histórias e descobertas nos aguardam no vasto horizonte das galáxias? Finalmente, a conexão entre as galáxias e a cultura humana é um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos um anseio por entender o universo e nosso lugar nele. As histórias de galáxias não são apenas relatos distantes, mas fazem parte de nossa própria narrativa como espécie. Estamos prontos para continuar explorando e sonhando com o que há além? A resposta, sem dúvida, está em nossas mãos. No vasto cosmos, o estudo das galáxias e suas colisões se encontra em uma encruzilhada fascinante. Como os avanços na pesquisa poderiam mudar nossa compreensão dessas majestosas estruturas e seu comportamento? A resposta a essa pergunta não reside apenas no presente, mas também se projeta para o futuro da astronomia. A astronomia percorreu um longo caminho desde os tempos em que as estrelas eram observadas a olho nu. Hoje em dia, os astrônomos utilizam potentes telescópios e tecnologias avançadas para aprofundar-se nos segredos do universo. No entanto, quando se trata de colisões galácticas, os desafios são ainda maiores. Como podemos estudar fenômenos que ocorrem a milhões de anos-luz de distância? A chave está nos avanços tecnológicos. Telescópios de última geração, como o telescópio espacial James Webb, permitem observar o universo em diferentes comprimentos de onda, revelando detalhes que antes eram invisíveis. Isso abre um novo capítulo na exploração do cosmos. As simulações por computador revolucionaram a forma como entendemos as colisões galácticas. Os cientistas criaram modelos que simulam como as galáxias interagem e colidem ao longo do tempo. Imagine um videogame em que você pode controlar o movimento das galáxias. Essas simulações permitem que os pesquisadores prevejam o comportamento dessas enormes estruturas e suas interações. Como seria uma colisão de galáxias de dentro? As simulações não apenas nos oferecem uma perspectiva visual, mas também ajudam os astrônomos a fazer previsões sobre como as galáxias poderiam evoluir no futuro. O estudo das colisões galácticas não se limita a observações e simulações. A colaboração internacional entre cientistas de diferentes países também levou a um aumento no intercâmbio de informações e recursos. Essa cooperação está dando frutos na forma de enormes bancos de dados que coletam informações sobre galáxias e suas interações. Que descobertas surpreendentes poderiam surgir desses esforços conjuntos? A resposta poderia mudar nossa visão do universo. O futuro também está repleto de missões espaciais que prometem oferecer mais informações sobre as galáxias. Projetos como o Telescópio Espacial Euclides, que busca mapear a estrutura do universo, trarão dados valiosos sobre como as galáxias se distribuem e se relacionam entre si.
Você consegue imaginar ter um mapa do universo que mostre as trajetórias das galáxias? Essa é a ambição dos cientistas, e os resultados podem ser impressionantes. À medida que avançamos, a inteligência artificial está se tornando uma ferramenta poderosa para analisar os dados astronômicos. Os algoritmos podem identificar padrões nos dados que poderiam ser invisíveis ao olho humano. Que segredos guardam as galáxias que ainda não descobrimos? A inteligência artificial poderia nos ajudar a responder a essa pergunta ao desvendar a complexidade das interações galácticas. A educação também desempenha um papel fundamental no futuro do estudo galáctico. À medida que mais pessoas se interessam pela astronomia, novas ideias e abordagens são geradas. As plataformas online e as redes sociais permitiram que astrônomos amadores compartilhassem suas observações e descobertas, enriquecendo o campo. Como os entusiastas da astronomia podem contribuir para a pesquisa científica? Sua paixão e curiosidade podem levar a descobertas inesperadas. O futuro da astronomia não se limita apenas à observação e simulação. Com o avanço da tecnologia, novos métodos estão sendo desenvolvidos para estudar as colisões galácticas. Por exemplo, a espectroscopia, que analisa a luz dos objetos celestes, pode fornecer informações sobre a composição das galáxias e sua atividade. Que revelações poderiam surgir da luz que emitem as galáxias ao colidir? As respostas poderiam desvendar a história do nosso universo. As perguntas sobre o futuro das colisões galácticas são intermináveis. Como esses eventos afetarão a formação de novas estrelas e planetas? Que implicações terão para a estrutura geral do universo? À medida que os cientistas continuam investigando, é provável que respondam a essas perguntas e descubram novos mistérios. O estudo das galáxias e suas colisões também nos oferece uma perspectiva mais ampla sobre nosso lugar no universo. À medida que compreendemos melhor como funcionam essas interações, podemos refletir sobre a própria natureza da existência. O que significa fazer parte de um cosmos em constante mudança? As respostas a essa pergunta podem ser tão surpreendentes quanto o próprio universo. Enquanto olhamos para o futuro, é vital lembrar que cada descoberta é um passo a mais na busca pelo conhecimento. A astronomia é um campo em constante evolução e cada avanço nos aproxima um pouco mais de entender os segredos do universo. Que maravilhas nos reserva o futuro? A cada pergunta que surge, uma porta se abre para novas explorações e descobertas. A história da astronomia está cheia de marcos e avanços, mas também de incertezas e mistérios. Cada nova tecnologia, cada colaboração internacional e cada descoberta de um astrônomo amador nos impulsiona a questionar o que sabemos e a explorar o desconhecido. No final, o estudo das colisões galácticas não é apenas uma busca científica, mas uma reflexão sobre nossa curiosidade e desejo de compreender o cosmos que nos rodeia. O futuro do estudo galáctico é empolgante, cheio de possibilidades e potencial. À medida que nos aprofundamos nesta nova era da astronomia, cada um de nós pode ser parte desta aventura cósmica. Quem sabe que descobertas nos aguardam no horizonte? A única certeza é que a exploração do universo nunca vai parar e sempre haverá mais perguntas a serem respondidas. O universo, esse vasto oceano de mistérios e maravilhas, nos deixa um sem fim de perguntas que nos convidam a explorar além da nossa percepção cotidiana. O que é que realmente nos ensina a dança cósmica das galáxias? Nesta travessia pelo espaço, descobrimos que a colisão entre galáxias não é apenas um fenômeno espetacular, mas uma lição sobre a criação, a transformação e a conexão entre todos os elementos do cosmos. Quando observamos o céu noturno, muitas vezes pensamos nas estrelas como entidades individuais. No entanto, cada um desses pontinhos brilhantes faz parte de uma galáxia, uma imensa coleção de estrelas, gás e poeira, unidas pela gravidade. A beleza dessas estruturas é impressionante, mas sua história é ainda mais fascinante. As galáxias são como grandes cidades cósmicas que evoluíram ao longo de bilhões de anos, e as colisões entre elas são eventos que transformam sua paisagem. O que acontece quando duas dessas cidades cósmicas se encontram? As colisões galácticas são como dois trens de carga que se cruzam em alta velocidade. O resultado nem sempre é destruição. Às vezes, da colisão nascem novas estrelas e sistemas solares. Esse processo, que pode parecer caótico, é na verdade parte do ciclo natural do universo. A matéria, em sua busca por equilíbrio, se reconfigura, criando algo novo e vibrante. Frequentemente,
Pensa-se que as colisões galácticas são eventos raros, mas na realidade são bastante comuns no vasto cenário do universo. A gravidade atua como um maestro, guiando as galáxias em sua dança cósmica, e essas interações são fundamentais para sua evolução. Você já se perguntou como se formam as estrelas? As colisões galácticas são frequentemente o catalisador desse processo, ao reunir o gás e a poeira necessários para criar novas estrelas. Nesse contexto, a matéria escura desempenha um papel crucial. Embora não possamos vê-la diretamente, sua influência é sentida em cada canto do universo. Age como uma cola invisível que mantém as galáxias unidas e guia seus movimentos. Sem ela, o universo seria um lugar muito diferente. Imagine um quebra-cabeça sem a peça central que o mantém unido. Isso é o que seria o cosmos sem a matéria escura. Ao olhar para o futuro, a colisão iminente entre a Via Láctea e Andrômeda é um lembrete de que nosso lar também está em constante mudança. Dentro de bilhões de anos, nossas galáxias se entrelaçarão, criando um novo ambiente estelar. Mas não há o que temer, pois a vida na Terra, como a conhecemos, provavelmente terá mudado muito até lá. No entanto, essa visão de fusão galáctica nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo e sobre o tempo que nos une a todos. As galáxias anãs, frequentemente consideradas como os povoados pequenos do universo, também têm um papel a desempenhar. Ao interagir com galáxias maiores, podem influenciar sua evolução e crescimento. Esse aspecto destaca uma verdade fundamental. No cosmos, cada elemento, por menor que seja, conta e tem um impacto. A interconexão é uma característica essencial da realidade que habitamos. Enquanto os astrônomos continuam a observar e estudar esses fenômenos, o uso de simulações por computador revolucionou nossa compreensão das colisões galácticas. Essas ferramentas permitem que os cientistas visualizem em 3 dimensões o que acontece no espaço, oferecendo uma janela para eventos que ocorrem em escalas de tempo e distância que são inimagináveis para nós. Isso nos ajuda a entender que, embora estejamos em um pequeno planeta azul, fazemos parte de um vasto e dinâmico universo que continua a evoluir. A história do universo está cheia de colisões e fusões. Desde os primeiros dias após o Big Bang até os eventos que moldam as galáxias atualmente. Cada colisão conta uma história, e cada galáxia tem um passado que a define. Quando olhamos para as estrelas, não vemos apenas luz, mas a história da própria criação, um relato que foi tecido ao longo de éons. Por fim, é fascinante pensar no impacto que esses eventos cósmicos podem ter na vida na Terra. Embora pareça que estamos em um canto isolado do universo, a dança das galáxias pode influenciar nosso destino. A compreensão desses fenômenos nos convida a considerar como os ciclos do cosmos podem se refletir em nossas próprias vidas e sociedades. Assim, ao concluir esta exploração sobre as galáxias e suas colisões, fica claro que o universo é um lugar de beleza e caos, de destruição e criação. Nos lembra que, embora sejamos pequenos na vasta imensidão do espaço, cada um de nós é parte de um todo interconectado. As galáxias, em sua diversidade e complexidade, nos ensinam sobre a importância da colaboração, da transformação e da continuidade da existência. Em última análise, nos deixam com uma pergunta que ressoa através do tempo. Que novas maravilhas nos reserva o futuro nesta imensa e surpreendente aventura que é o universo?